Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que lhe falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhe falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, não vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os pudesse curar. Felizes são os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar, nos explicar por que ele fala em parábolas, né? Os discípulos perguntaram a ele, por que fala em parábolas, né? As parábolas, gente, são um meio que Jesus encontrou de falar de forma sublime, de forma elevada. E assim nós devemos fazer quando nós formos rezar. Seguir o método de Jesus. As parábolas são exemplos, são histórias que nos fazem pensar, nos fazem imaginar, contemplar, ver as figuras, né? Porque são as imagens, gente, que abrem os olhos do nosso coração, né? A gente passa a imaginar. Uma coisa é eu simplesmente escutar e outra é eu imaginar. Os discípulos aproximaram-se de Jesus. Imagine isso. Você imagina um lugar onde Jesus está com os discípulos e eles se aproximam de Jesus para falar. E todo esse método vai fazendo com que você imagine e você vá abrindo os olhos da alma para escutar verdadeiramente o que Jesus quer para nós, né? Ouvir as parábolas fazem com que a gente abra o coração. Não abrir o coração, o que é que mostra isso? Que muitas vezes nós vamos rezar e nós queremos dizer para Jesus o que é importante. Nós vamos rezar e nós não escutamos. O Evangelho fala, você escuta e não entendem, vê e não vê. Por quê? Porque muitas vezes a gente só ouve e Jesus nos chama a imaginar. Jesus quer abrir os olhos da nossa alma. Quantas vezes nós vamos rezar e nós estamos aí preocupados com o boleto que não foi pago, preocupados com o namoro que terminou, preocupados com a nossa afetividade. Nós queremos mostrar o que é importante para Jesus. Enquanto que Jesus fala, o que é importante está aqui. Deixe os olhos da tua alma abrir e escuta o que eu tenho a te dizer. Porque o que eu tenho a te dizer vai te fazer ver verdadeiramente, te ouvir verdadeiramente. É Ele quem nos mostra o que é importante. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Ouve, Israel. Começa assim. Ouve. Jesus hoje nos faz um chamado para ouvir, para que a gente escute verdadeiramente o que Ele tem para nos falar. Não simplesmente a gente rezar com tantas demandas que a gente chega com o coração atribulado, sai com o coração atribulado e a gente diz assim, eu rezo e não passa essa inquietação, essa preocupação. Acalma o coração hoje. Escuta, imagina o que Jesus está nos falando. Ele estava com os discípulos querendo entender por que ele falava em parábolas. Porque as parábolas nos fazem imaginar, nos trazem a verdade, abre os olhos da nossa alma, acalma as tempestades dentro de nós, né? As parábolas nos fazem meditar, né? Essa meditação que vem, que abre o nosso coração, que nos faz olhar e deixar Deus fazer aquilo que realmente Ele quer nas nossas vidas. O Evangelho de hoje nos chama a escutar com o coração e encontrar a verdade. Amém?